Aquiete-se e deixe a palavra despontar de dentro. Não vamos acreditar que as promessas das Escrituras são destinadas a seres humanos que vivem uma vida puramente humana materialista. Essas promessas divinas são destinadas a nós individualmente na proporção em que fazemos nosso contato com Deus e recebemos essas promessas de dentro de nosso próprio ser. Se surgir em nossa mente: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo", Mateus 3,17. Essa é uma promessa divina e podemos confiar nela. É melhor do que uma nota do Banco da Inglaterra. Quando recebemos tal transmissão de dentro, ela nunca nos deixará ou nos abandonará e sempre nos trará de volta ao trono de Deus. Uma vez que ouvimos em nosso ouvido: "Não temas, porque eu estou contigo", é tudo de que precisamos. Isto é uma garantia absoluta da graça de Deus, como foi com Davi. Alcançamos a graça de Deus quando ouvimos a voz mansa e delicada. 1 Reis 19:12. Dentro de nós, quer tenhamos ouvido isso como uma voz, sentido como um impulso ou apenas alcançado como uma consciência, independente de como venha, nós alcançamos a graça de Deus. Então podemos dizer com confiança: bem, Ele vai me conduzir além das águas tranquilas. Salmos 23:2. Mesmo que eu tenha que cruzar algumas águas agitadas para chegar lá, Ele me faz deitar em pastos verdes. Salmos 23:2. Mesmo que eu ande por alguns passos áridos antes de chegar lá. O ponto importante não é se temos ou não o que consideramos felicidade ou paz completa hoje. Via de regra, isso é apenas uma ideia obscena do que constitui felicidade ou paz. O que conta é se estamos ou não nos preparando pelo estudo, pela meditação, pela companhia dos que estão no caminho espiritual, para ouvir aquela voz mansa e delicada, para a experiência real do Cristo. Assim que o conseguirmos, ficaremos livres de organizações, do apoio governamental e de todos os laços que a mente humana deseja colocar sobre si mesma. Uma vez que alcancemos esse contato com nosso ser interior, com nossa cristandade, não ficamos escravos de nenhum homem, de nenhuma organização, de nenhum governo, de nenhuma forma de economia. Somos então livres em Cristo e podemos dizer: "Cristo vive minha vida". Não faz diferença se temos capitalismo ou comunismo. Não faz diferença se temos depressões ou booms. Não faz diferença se temos inundações ou secas. O Cristo vive minha vida. Com a iluminação, a preocupação começa a desaparecer. O segredo é fazer o contato com o infinito invisível. Mesmo depois de o termos alcançado, não devemos ficar muito perturbados se de vez em quando surgir uma sensação de medo ou desânimo. Após investigação, normalmente descobrimos que isso não veio através de nada que tenha a ver com a nossa demonstração pessoal, exceto na medida em que nossa demonstração pessoal é afetada por aqueles que nos rodeiam. Quando esses medos, dúvidas e hesitações vierem, provavelmente será por causa de algum amigo, parente, paciente, aluno ou alguém que não seja nós, e é com a demonstração de alguém que estamos mais preocupados do que com a nossa. Ninguém jamais alcança liderança espiritual se preocupando com sua própria demonstração. Ninguém jamais alcança liderança espiritual enquanto faz alguma diferença para ele comer ou não comer, se dorme em um celeiro ou em uma casa, se fica acordado a noite toda ou o dia todo, ou se faz isso ou aquilo. Enquanto houver uma preocupação pessoal ou a necessidade de demonstração pessoal, ninguém poderá alcançar a liderança espiritual. Todos aqueles que alcançam iluminação e liderança espiritual e ainda têm preocupação, não a têm com seu próprio bem-estar. Seu destino particular não significa nada para eles. Eles não estão preocupados com sua saúde ou bem-estar pessoal, mas sim com aqueles que chegam ao alcance de sua consciência ou que os procuram em busca de orientação. O mistério da divindade. Ao estudarmos as Escrituras, lembremos-nos de que não há desgraça em chegar a esses momentos de medo ou dúvida,
mas vamos superá-los rapidamente e voltar para nossa meta. Interiormente, sabemos que não existe Deus e o homem. Existe apenas Deus manifestado e expresso como meu e seu ser individual. Só existe Deus aparecendo na terra. Grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. 1 Timóteo 3,16. Esse é o mistério da piedade. Deus manifestado em carne, Deus aparecendo como ser individual. Não há separação entre Deus e sua própria individualidade formada individualmente, mas porque podemos estabelecer um senso de separação, é por isso que estamos no caminho espiritual. Deus nos deu um corpo e esse corpo é este corpo. Nunca estaremos separados deste corpo, porque este corpo é o produto de nossa consciência. Este corpo é a nossa consciência manifestada, expressa. A única maneira que esse sentido de corpo pode melhorar é para que nossa consciência da verdade melhore ou seja ampliada, até chegarmos ao ponto onde não há mais nossa consciência e consciência de Deus, mas onde a consciência de Deus se torna única e completamente nossa consciência. Então, é claro, o corpo mostrará o que o corpo do Mestre mostrou no momento da ascensão, puro ser espiritual. Até que nossa consciência seja despojada de todas as teorias e crenças humanas, nosso corpo continuará a mostrar algumas coisas boas e algumas ruins. Este corpo melhora em aparência à medida que aumenta nosso discernimento espiritual. Neste caminho espiritual, estamos engajados no trabalho de morrer diariamente. Esse morrer diário consiste no afastamento das crenças humanas, materiais ou mortais, e na proporção em que elas desaparecem de nossa consciência, ela se torna muito mais clara como transparência da consciência de Deus. Portanto, nosso corpo, nosso trabalho e nossa casa assumirão uma aparência mais saudável, feliz e próspera. Evidências da consciência de Cristo. A consciência de Cristo ou consciência de Deus é alcançada na proporção em que entendemos o nada do que está aparecendo aqui como discórdias da existência humana. E é na obtenção dessa consciência que os trabalhos de cura ocorrem. Não apenas cura de nossos próprios assuntos, mas de todo mundo que chega ao alcance de nossa consciência. Se entendêssemos que a consciência e o corpo são inseparáveis e indivisíveis, de forma que não poderia haver qualquer perigo nem para a consciência nem para o corpo, e que todo o erro apresentado à nossa visão, audição, paladar, tato e olfato é apenas o resultado da crença humana universal e não é realmente uma entidade física, mas uma imagem mental no pensamento, não teríamos medo de nada disso. E nessa falta de medo estaria nosso grau de consciência espiritual. Essa seria a superação. Quantas evidências de ódio, medo ou amor ao mal encontramos na vida de Jesus Cristo? Era a ausência de qualquer ódio ou amor ao mal que era seu estado de consciência. E é isso que constitui a consciência de Cristo. Em nossa experiência individual, alcançamos a consciência de Cristo gradativamente. Nós a alcançamos em certa medida, não necessariamente totalmente, mas ao menos sabemos que, como não odiamos mais o erro, não o tememos, combatemos ou amamos, nesse grau alcançamos a consciência de Cristo, e essa consciência é aquela que dissipa o pecado, a doença, a morte, a falta e a limitação para aqueles que se trazem à atividade de nossa consciência. Jamais podemos abençoar este mundo, nunca abençoarmos ninguém ou qualquer grupo, enquanto odiarmos, temermos ou amarmos os mesmos males que o mundo odeia, teme e ama. Nosso único grau de ajuda é na proporção em que desistimos de nosso ódio e medo deste mundo e evitamos as batalhas deste mundo. Revelamos nossa consciência de Cristo na medida em que podemos nos sentar com as multidões e permitir que elas venham a nós, chamadas por aquela luz que somos, atraídas pela nossa falta de medo, ódio e amor ao erro. Provamos o grau de nossa cristandade na medida em que podemos ver através do pecado, ódio e medo do mundo, sem deixar que eles nos afetem.